Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Edson Viana, estou muito feliz por poder começar com você hoje um novo projeto. Nós vamos ministrar através do nosso canal um curso básico de teologia, olha que maravilha, gratuito, que é melhor, né? Curso básico de teologia para você, baseado nas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus. Então, a partir de hoje, você está convidado para ser aluno desse curso de teologia, curso básico de teologia. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dia de engano, dias de mentiras, dias de heresias, e nós precisamos estudar o livro de Deus, o livro mais importante que existe, a base da nossa fé. Então esse é o objetivo da ministração deste curso. Nós vamos ler toda semana uma lição da Escola Bíblica Dominical, essa aqui que você está vendo. Tá? Nós vamos começar com o estudo dos livros de 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Samuel. O assunto é liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Quem precisa fazer um curso teológico? Você que assiste, que gosta da palavra de Deus. Você que sabe que a palavra de Deus é importante, precisa fazer um curso teológico. Você que não tem tempo de estar na Escola Bíblica Dominical, pode aproveitar e fazer aqui através da internet esse curso, tá bom? Antes da gente começar, eu queria pedir para você, compartilhe esse nosso projeto, tá bom? Compartilhe esse vídeo quando terminar, informe para os seus amigos, divulgue nos grupos do WhatsApp, divulgue aí no Instagram, divulgue no Facebook, tá bom? Porque isso aqui é muito importante. Eu agradeço a você pela sua presença e nós vamos começar agora o nosso curso teológico bíblico grátis aqui com o pastor Edson. Eu fui chamado para esse ministério porque qual é a autoridade? Você pode perguntar, mas por que você vai dar um curso? Você tem autoridade para me ensinar a palavra de Deus? Eu acredito que tenho. Primeiro porque Deus me chamou para ser ministro do Evangelho e tem aprovado meu ministério. Segundo, porque eu já li a Bíblia quase 20 vezes. Eu sou um estudioso da Bíblia. E só quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi. Amém? Então vamos começar? A primeira lição do nosso curso é a lição 1, que tem como tema Conhecendo os 2 livros de Samuel. Você sabe que os livros de Samuel estão divididos em 2 partes. 1º Samuel e 2º Samuel. Para estudar esses livros, que é o assunto do nosso primeiro módulo, vamos dizer assim. Nós temos um módulo aqui com 13 lições. Você pode adquirir essa revista através da internet, na CPAD ou numa loja autorizada. São 13 lições. Então o nosso primeiro módulo vai ser formado de 13 lições, baseado nas lições bíblicas do 4º trimestre de 2019. Quando a gente completar o giro de 1 ano, nós já teremos um curso básico de teologia pronto. Que beleza, né? E o assunto desse trimestre, desse primeiro módulo, serão 12 módulos. Primeiro módulo, 13 lições. A primeira lição é uma introdução ao conhecimento do 1º e 2º livro de Samuel. O assunto da primeira lição é Conhecendo os 2 livros de Samuel. O texto áureo é: E disse ela, Ana no caso, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:18. A verdade prática. Nos livros de Samuel aprendemos a servir
a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Olha que maravilhoso, olha o que nós já começamos a aprender. Nós aprendemos com o livro de Samuel, com os livros de Samuel, adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Tá? A leitura bíblica em classe, que é a nossa leitura básica para a lição de hoje, está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 8. Então, aproveitando o ensejo, eu quero dizer para você que é importante que quando você vá assistir esse vídeo, você, se tiver a sua revista, pegue sua revista. Se você tiver a Bíblia, pegue a sua Bíblia. Pegue a revista, a Bíblia e um caderninho de anotações para anotar o que você aprendeu na primeira lição. Então, 1 Samuel, corre lá e pega a Bíblia agora. Capítulo 1, versículo 1 a 8, diz assim: E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, ou Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse é o nosso texto bíblico básico, tá bom? Essa lição é composta de 4 pontos principais. Primeiro ponto, nós vamos conhecer o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Vamos saber em que contexto da história de Israel esses 2 livros foram escritos. Nós vamos saber o nome do autor e a data do livro no 2º ponto. No 3º ponto, nós vamos conhecer a teologia nos livros de Samuel. Para quem está fazendo esse curso, teologia é uma palavra de origem grega que quer dizer theos, Deus, e logia. É a junção de theos mais logia, que quer dizer estudo de Deus ou estudo a respeito de Deus. Então nós temos a teologia dos livros de Samuel no 3º ponto, e no último ponto nós temos como tema Samuel, o divisor de águas. Tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. Primeiro ponto. Vamos começar pela introdução. Nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. E perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Então nós vamos aprender o que com esta lição? Primeiro, vamos aprender que Deus é que escolhe as pessoas para nos governar, os nossos governantes, né? Vamos aprender isso através desses personagens principais do livro, Samuel, Saul e Davi, tá bom? E vamos perceber que só Deus é infalível. Nós sabemos que as autoridades que foram constituídas por Deus, mas elas são seres humanos, elas são falhos. Por isso que, enquanto nós estivermos sob a autoridade do governo humano, nunca estará perfeito. Só quando Cristo, nosso Rei, reinar, e isso é o que nos ensina Samuel, 1º e 2º Samuel, só quando Cristo reinar é que nós teremos um reino de paz,
de alegria e de vida. Por isso é importante estudar esse livro, tá bom? Primeiro ponto, contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Primeiro subponto, a originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam um só livro, uma só obra, assim como o 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel foram uma narrativa que trata da história de Israel, ou formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã, no século 12 a.C., até ao cativeiro na Babilônia, no ano 587 a 586 a.C. Eles não apenas são os registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. Compare isso com 2 Timóteo 3:16. Então, o que é importante aqui? A origem do livro de Samuel. O livro é uma narrativa histórica que fala sobre a história de Israel a partir da sua entrada. Israel saiu do Egito, como vocês sabem, entra na terra de Canaã. E a partir dessa posse da terra de Canaã, nós temos o relato histórico de Samuel dos dias em que foram vividos, desde a entrada até quando Nabucodonosor os levou cativo para a Babilônia. Tá certo? Mas o que é importante para nós aqui, além do registro histórico, o que é importante para nós é que esses livros não são simples livros históricos. Esses livros são a palavra indispensável de Deus para a nossa vida, para a nossa edificação, para a nossa consolação. É o que diz 2 Timóteo 3,16. Toda palavra de Deus é inspirada. Para quê? Para nos ensinar, para nos formar como servos e servas de Deus. Por isso que é importante estudar toda a Bíblia. E é isso que nós estamos fazendo através desse simples curso teológico. O segundo subponto, os personagens principais do livro. Quem são os personagens principais do livro de Samuel? Nós temos vários homens e mulheres importantes, mas os principais são, primeiro, Samuel, que foi profeta e sacerdote e, de certa forma, governou o povo. Apesar de não ter título de rei, ele foi uma espécie de rei teocrática, dirigido por Deus. Então Samuel é o principal. Depois nós temos Saul, o primeiro rei, que fracassou como rei. E depois nós temos Davi, o homem segundo o coração de Deus. O rei exemplo. Apesar de suas falhas, ele cometeu falhas gravíssimas, mas apesar de suas falhas, ele é o exemplo, o modelo de um rei que governa segundo a vontade de Deus. Então esses três são os personagens do livro, tá certo? O terceiro subponto. Qual o propósito dos livros de 1º e 2º Samuel? O propósito é relatar a história do reinado de Israel a partir do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Ou seja, por que esses livros foram escritos? Para mostrar a diferença entre quando as pessoas governam as suas próprias vidas, sem lei, sem rei, sem ter que obedecer a ninguém, para, a partir daí, passar para uma monarquia teocrática. O que é uma monarquia teocrática? O povo passa de uma anarquia. O que é uma anarquia? É uma vida, um tipo de vida sem lei, onde as pessoas não têm a obrigação de obedecer a lei nenhuma. Isso é anarquia. O povo passa da anarquia para a monarquia teocrática. O que é essa monarquia teocrática? É um rei escolhido por Deus para dirigir o povo segundo a vontade de Deus. Então esse é o propósito principal de Samuel. E aqui a gente termina o primeiro ponto. Primeiro ponto, contexto histórico de 1º e 2º Samuel. A origem do livro de Samuel, né? Que é o primeiro subponto. O livro de Samuel surge para relatar a história
da entrada de Israel em Canaã, a partir do século XII, e vai até os anos 587 a 586 a.C. Os personagens principais: Samuel, Saul, primeiro rei fracassado, e Davi, o rei segundo o coração de Deus. E o terceiro subponto, o propósito principal do livro, que é mostrar que Israel sai de um estado de anarquia, um estado de bagunça, sem ordem, sem lei, sem autoridade, para um estado onde Deus estabelece um comandante, um rei, para governá-los segundo a sua vontade. E o que isso tudo nos ensina? Nos ensina que nós somos criados para viver de acordo com o reino de Deus, para viver segundo a vontade de Deus. Se a nossa vida está uma bagunça, é uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida de tantas coisas ruins, é porque nós não estamos sob o governo de Deus, tá certo? Então vamos lá para o segundo ponto, porque a gente não pode demorar muito, né? Eu pretendo fazer os módulos de no máximo 30 minutos, tá bom? Mas também não pode ser curto demais, senão a gente não aprende nada. Vá anotando aí, tá? Então vamos para o segundo ponto, que é muito simples. Nós vamos conhecer o título do livro e o autor. O título você já sabe, Samuel. O título dos livros, Samuel. Primeiro e segundo Samuel era uma obra só. Mas quando a Septuaginta, a famosa tradução dos gregos da Bíblia do hebraico, passou para as outras línguas, esses livros foram separados. O nome Samuel significa nome de Deus. Samuel quer dizer nome de Deus. Quem escreveu o livro é o tema do primeiro subponto. Segundo ponto, autoria e data. Primeiro subponto do segundo ponto, título e o autor. Título é nome de Deus. Samuel quer dizer nome de Deus, anota aí. Autor, aí duas versões. Para alguns estudiosos da Bíblia, primeiro e segundo Samuel foram escritos por várias pessoas, vários autores, entre eles os profetas Natã e Gade. Mas uma parte dos teólogos acredita que o próprio Samuel escreveu do capítulo 1 ao capítulo 24 de 1 Samuel. Então, ele escreveu praticamente quase todo o primeiro livro de Samuel, né? Porque geralmente aqueles livros que tem o nome do autor, geralmente a maior parte do livro é escrito por ele, como Josué, por exemplo. Tá certo? E a partir do capítulo 25 até o último capítulo de Samuel, se eu não me engano são 31, Natã e Gade, os profetas, terminaram de escrever. Tá certo? Só para fechar aqui. Título do livro Samuel quer dizer nome de Deus. Autor do livro pode ser vários autores, vários cronistas, várias pessoas que participaram da história, mas acredita-se também que o próprio Samuel pode ter escrito os capítulos de 1 a 24 do primeiro livro, tá certo? Data dos livros é o segundo subponto deste segundo ponto, autoria e data. O livro foi escrito entre o ano de 1100 e 1970 a.C. O livro foi escrito entre 1100, pode ter sido escrito de 1100 a 970 a.C., quer dizer, duas datas, ou seja, não é exato, não há uma data exata, há uma data mais ou menos. Deve ter sido entre 1100 e 970 a.C., né? Esta data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel até o término do reinado de Davi, tá? Então essa data, ela concorda com isso, com esses acontecimentos históricos. Nascimento, reinado de Davi, né? Assim, crê-se que Samuel deve ter nascido aproximadamente no ano 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder, provavelmente lá pelo ano de
1070, com 30 anos de idade, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Ele substituiu o sacerdote Eli. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi deve ter começado entre 1010 e 970 a.C. Assim, nós podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos de história. Então, do primeiro capítulo de Samuel até o último capítulo de Samuel, provavelmente nós teremos aí 130 anos de história. Nós teremos a vida do próprio Samuel até o fim do reinado do rei Davi. Terceiro subponto do segundo ponto, autoria e data. O terceiro subponto fala sobre a situação espiritual de Israel nos tempos de Samuel. Né? Olha só o que acontecia. Samuel cresceu na cidade de Siló. Nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes na nação. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais que o Senhor Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos dos seus filhos. 1 Samuel 2,29. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis para o povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descompromissado ou descomprometido com Deus. Era essa a situação. Idolatria, imoralidade, religiosidade falsa, aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio desaprovado por Deus. Nós estamos vivendo dias assim. Por isso que lembra no princípio, essa mensagem, esses livros de 1 e 2 Samuel, não é coisa do passado, não é só relato histórico, é coisa para o presente. Nós estamos vivendo dia de aparente religiosidade, de sacerdotes descompromissados com o ministério, de idolatria dentro da igreja. E por isso que é importante estudar a palavra de Deus, a Bíblia, em 1 e 2 Samuel. Espero que esteja gostando. Quero aproveitar aqui para dizer, comenta aí embaixo, tá ruim? Estou falando rápido demais? Me dá umas dicas aí, me ajuda, tá bom? Nós somos parceiros, eu estou aqui não é para ensinar você, é para aprender com você. É para compartilhar o que Deus já me ensinou. Mas eu quero ouvir você, tá bom? Faça o seu comentário, tire um tempinho aí. Vamos para o terceiro e penúltimo ponto, tá terminando. Calma aí, tá? O terceiro ponto é sobre a teologia nos livros de Samuel. A teologia nos livros de Samuel. O que a gente pode aprender sobre Deus nos livros de Samuel, tá certo? Primeiro subponto, profecias cumpridas. Olha que coisa linda. Eruditos concordam que há ensino robustos. Presta atenção. No livro de Samuel há ensino robustos, maravilhosos, na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história. O próprio Samuel profetizou, ainda criança, para Eli, que o sacerdote dele seria tirado, que ele seria destruído. E essas profecias se cumpriram. O que aconteceu mais ainda? Mudanças que ocorreram na estrutura social da nação. Coisas importantes aconteceram através daquilo que é registrado em Samuel. Coisas que mudaram o modo de ver do povo, o modo de pensar, o modo do povo se comportar. Mudou a estrutura social do povo. Mudou a forma de como o povo vê o governo de Deus. Isso você pode aprender, isso nós podemos aprender com 1 e 2 Samuel. Segundo subponto do terceiro ponto, a teologia nos livros de Samuel. Segundo subponto, em busca de um rei.
Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual do povo. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para ser um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Assim ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. Na verdade, a vontade de Deus sempre foi que ele nos governasse sem ninguém, sem ter um mediador entre nós. Ele queria nos governar. Ele quer, e um dia ele vai nos governar sem mediadores. Só Jesus é o único mediador, e ele é Deus. Só que o povo pede um rei. E essa não era a vontade de Deus original. Deus queria governar o povo diretamente. Mas Deus é bom, misericordioso, atende o pedido do povo. E o povo escolhe um rei. E Deus permite que esse rei seja um rei errado para mostrar para o povo a diferença entre ser governado por ele e ser governado pelo homem. E Samuel está presente aí. Isso é bonito, é importante isso na estrutura da nação de Israel. A escolha de um rei. Isso nos ensina que Deus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei. Em breve nós seremos súditos eternos dele. Terceiro subponto. Os alicerces da dinastia davídica. É uma herança teológica lá de 1 e 2 Samuel. No capítulo 7 de Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Elas surgem pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu, por exemplo, com Joaquim e Zedequias. 2 Reis 24:12, Jeremias 39:7. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. O livro de Samuel nos ensina que Deus permitiu que o povo tivesse um rei, mas estabeleceu suas leis para esses reis. Se o povo e o rei obedecesse à palavra de Deus, eles teriam um reinado de paz, de tranquilidade. Mas o que foi que aconteceu? A história mostra que a maioria dos reis se desviaram, se separaram de Deus, abandonaram a lei. E como consequência colheram o fruto do pecado, a morte, cativeiro, sofrimento, fome, peste. Por isso que é importante estudar Samuel, porque a gente aprende que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. A obediência é a base da vida, da felicidade, da prosperidade. E agora vamos para o último ponto. Samuel, o divisor de águas. Samuel, o divisor de águas. O que Samuel fez? Primeiro subponto, um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário num momento de grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele se desempenharia num papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi um homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Samuel é muito importante aqui por isso. Ele nasce num momento de grande crise espiritual e Deus o ergue para trazer unidade à nação e para levar a transição debaixo da mão de Deus, da orientação de Deus, dos juízes para a monarquia, para um rei segundo a vontade de Deus. Segundo subponto, o líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes, ele foi o último juiz. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel, ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Olha que trabalho maravilhoso que Deus usou Samuel para fazer. Ele estabeleceu o ofício profético. A partir daquele momento, todos os profetas do Senhor tinham Samuel como um mestre. Ele deixou como que uma escola de profetas. Ele
estabeleceu a santidade do sacerdote. Ele mostrou para o povo como Deus exigia que o sacerdote fosse santo. Lembrou para o povo, né? Porque todas as leis já estavam estruturadas do sacerdócio, mas o sacerdócio foi abusado. Os sacerdotes saíram do projeto. Samuel restabelece o culto sacerdotal a Deus da melhor forma. Ele é exemplo para pastores, para ministros, para homens e mulheres chamados para ministrar a palavra. E ele estabelece uma base espiritual para a monarquia. Como o rei deve governar segundo a vontade de Deus. Com Samuel, a gente aprende que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério, e eu acrescento na vida, é confiar em Deus e depender do favor dele. Obedecer a Deus é a base. Então nós estamos terminando aqui, concluindo. Os livros de 1 e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas neste livro revelam os erros e os acertos dos líderes humanos. Revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Estamos concluindo aqui o nosso primeiro módulo. Obrigado pela sua participação. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Deixe sua pergunta, seu comentário. E na semana que vem, aguarde aí, que vai ter um novo vídeo, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.